Se você tem filhos e está nessa corrida aí de querer saber mais como fazer, o que fazer e quando fazer e se identificou com o nosso conteúdo, clica aí no nosso canal, nos siga, compartilhe. Eu sou a Cris. Eu sou a Márcia e você pode tocar o sininho então e aí você vai receber todos os nossos vídeos. Toca o sininho, compartilha, divide, manda pra lá, manda pra cá, faz tudo, ó gente, se inscreva e vamos lá! Meu filho não larga do celular, começa a série e aí fica o final de semana inteiro, vara a madrugada, não consegue acordar no outro dia para ir para a escola. Ele precisa então ficar sem dormir e ele toma um monte de coisa para ficar sem dormir, ou então ele vai para as festas e tem que ficar 24 horas, 12 horas de festa, e o que é que ele está tomando para ele ficar acordado esse tempo todo? Droga, né? Remédio, videogame, né? E aí assim, todas essas coisas que começa e que não tem fim, e que por mais que eu tente tirar, que eu fale, não adianta. Esse é um dos grandes desafios, né? Um dos desafios que os pais enfrentam é: o meu filho tem um vício e agora? Às vezes a gente até reluta para falar e usar essa palavra vício, né? O que é que caracteriza um vício? Vamos começar por aí. Um vício é quando uma pessoa ela fica fazendo uma coisa e ela não consegue sair. Ela não quer sair, ela não consegue sair e ela fica naquela roda intensa, sem interrupção, onde ela esquece de comer, esquece de dormir, não toma banho, ou mesmo não conversa com as pessoas e não está presente. O vício é uma forma da pessoa não estar presente, ela não está aqui. Vício também de sexo, né? Que não já na adolescência, na pré-adolescência, que são as descobertas todas, e aí com celular, com computador, entra também em sites pornográficos e aí não consegue sair. Então tem muitos vícios, né? E como a gente está falando também, a Márcia disse, que a dificuldade de nós como pais, né, nomearem isso, né? Como é que a gente fala assim, não, meu filho está viciado em videogame, ele não desgruda. E aí o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu olho? E essa coisa então de sair, de não estar presente. Então, como que eu faço ele de novo voltar para a terra e ficar presente de novo? Então, uma coisa que você não deve fazer é falar assim: ah, você está viciado nisso. Nossa, você está viciado no videogame, você está viciado no celular, você está viciado nas séries. Gente, essa fala não ajuda. Quando você diz isso, você está só rotulando e incentivando. Se eu sou um viciado, não há nada que eu possa fazer a não ser fazer o que eu sempre faço. Então não ajuda você falar ou rotular ou dar um diagnóstico ou falar para ele: você está viciado, né? Outra coisa que geralmente os pais costumam fazer nesse momento em que eles estão rotulando é criticar. Você não sai do celular, você não sai desse computador, você não faz mais nada da sua vida, você é um preguiçoso, só fica assistindo série. E aí os rótulos só vão aumentando e o peso da crítica só vai, é como se você estivesse empurrando ele cada vez mais para lá. Porque se do lado de fora tem essa pessoa que me critica, que me rotula, que me censura, que fica o tempo todo falando, eu não tenho interesse nenhum de sair e conviver com ela. Eu vou preferir ficar aqui com isso aqui mesmo. E interessante, né? Conforme a Márcia foi falando, gente, foi me dando uma angústia, um desespero, uma sensação ruim e assim, de abandono, né? Então, quando o outro fala todas essas coisas, então você não tem mais jeito, você não faz outra coisa, você não serve mais para mais nada, você parece que não tem mais futuro, o que é que você vai fazer? E daí já começa, né, a falar. E aí, o que acontece também?
Gente, é um jeito, será que não é um jeito de você também não se responsabilizar? Porque se então é o seu filho que é o viciado, é ele que está errado, é ele que não sai, é ele que não faz, e você? Como é você olhar para isso? Como é que você está acolhendo essa criança, esse adolescente, esse jovem, para que ele volte para os seus braços, para que ele confie em você? Porque se você, que é a autoridade maior, que é a pessoa que mais ama esse jovem, essa criança, e já desistiu dele, porque essa fala da Márcia, meu Deus, eu falei, gente, acabou tudo para mim, eu não tenho mais jeito mesmo, eu estou abandonado e nem o meu pai e minha mãe vão me ajudar, porque eles estão falando que eu não tenho mais jeito, que eu sou viciado. E é interessante, né, Cris? Quando eu falo viciado, uma mãe que tem essa fala, um pai que tem essa fala, ela está carregada de preocupação, né? E a preocupação é uma coisa que, segundo o Bert Hellinger, né, quando eu me preocupo com uma pessoa, com alguma coisa, é que eu preferia que ela morresse, assim minha preocupação acabaria. Eu sei que é bem pesado isso que eu estou falando, mas quando a gente faz uma avaliação profunda, é mais ou menos isso. Como é que acabam as minhas preocupações se isso acabar? E muitas vezes eu não estou falando do vício, eu estou falando de alguma outra coisa, sei lá, qualquer coisa, né? Um trabalho, que eu me preocupo. Então, se isso não existir, acabam as minhas preocupações, né? Dentro desse pensamento do Hellinger também, quando eu falo de um vício, existe um pensamento que o vício muitas vezes é o que está salvando o seu filho. Nossa, Márcia, agora, né, Cris? Então, agora eu peguei pesado. O vício está salvando o meu filho? Você precisa pensar um pouco nisso, né? Qual é a função desse vício, né? Desse jogo, desse videogame, desse sentar e ver séries, do celular? Qual é a função? Será que se ele parar, e muitas vezes a bebida, as drogas e outras coisas, a gente não olha com respeito, né? Fala, você tem que amar o vício do seu filho para você conseguir retirar ele de lá. E amar é você entender qual é a função. É um olhar um pouquinho mais profundo. Qual é a função do videogame, qual é a função do celular, desse afastamento, dele não querer estar presente na vida. Por que é que ele está nesse lugar? Porque talvez um outro caminho seja a morte também. Estou pegando pesado, mas é a verdade, gente. E eu vou continuar pegando pesado. Eu vou morrer. Vixe. Respira, né? Bom, e aí então é a sua responsabilidade como pai, como mãe. E segundo Bert Hellinger também, o vício é a ausência do pai né? Ele fala, ele é bem sim, eu até fiquei meio receosa de falar, né? Mas ele é bem categórico. Para Bert Hellinger é a ausência do pai, né? E aí então, na verdade, pegando esse gancho, né, da função, né, do porquê, do que é que está suprindo, porque existe um vazio, uma falta de uma coisa mais atraente, mais atrativa, né, que tire o seu filho, a sua filha desse espaço, dessa rotação, dessa coisa que se ele não para, que ele fica se prejudicando a ponto de não comer, de não beber, de não tomar banho, né, de não se cuidar e não se olhar. Então é assim, e também se olhar para você, o que é que eu ganho quando ele fica ali naquele espaço, naquele mundo dele, né? Eu estou deixando eu estou tendo, quais são os meus ganhos? Como mãe, como pai, né? Porque para tirá-lo dali, gente, o que é preciso? Eu vou ter que estar presente junto com ele. Eu vou ter que abrir mão de coisas e de coisas para fazer, ou de coisas que eu estou fazendo para mim, seja trabalho, seja divertimento, e vou ter que pensar nele, o que é que ele precisa, né? Quais são as necessidades, o que é que eu posso substituir, né? Então, se é levá-lo para fora de casa, para algum esporte, para alguma dança, para algum outro estudo, para uma diversidade de outra coisa, mas é você estar presente, é aí que pega. É aí que está a dificuldade. É interessante quando a Cris fala dessa ausência paterna, e muitas vezes pode ser ausência materna também, mas
não é uma ausência da pessoa física, entendam isso, tá? Porque você fala assim, pô, mas o pai morreu, o que eu faço? Não tem jeito, ou sou mãe solteira, ou sou separada, ou esse pai foi embora. Não é essa paternidade que nós estamos falando, porque a função de pai, ela pode até ficar faltando, tá? E aquilo que eu falo, uma mãe nunca será um pai nunca será uma mãe. O que a gente está falando é desse pai interno, é eu poder reconhecer o meu pai como um ser humano que me deu a vida e que merece um lugar na minha vida. É uma coisa, quando o Bert fala dessa ausência paterna, ele não está falando fisicamente, tá? Fisicamente tem uma perda grande, mas a gente está falando de eu poder olhar para esse pai e dar um bom lugar para ele na minha vida. E muitas vezes as mães, e aí eu vou falar das mães em especial, elas tiram esse pai, porque o seu pai não presta, porque o seu pai não é bom, porque o seu pai não fez isso, o seu pai não fez aquilo, e aí essa força para ir para o mundo, entenda que o pai é aquele que leva para o mundo, né, fica faltando. Né? E aí eu não vou para o mundo, eu vou para os vícios, porque estar no vício é não estar no mundo, é não estar na vida. Então, esse pensamento, né? Como é que a gente faz isso então? É dar um bom lugar para esse pai, é dar um bom lugar para esse avô, para a masculinidade, para aquele que me impulsiona para o mundo. Pode ser uma ausência materna? Pode ser sim, mas a gente está falando de ausência mesmo, né? Geralmente o vício ele entra no lugar de uma pessoa que está ausente e geralmente o pai. Essa é a fala do Bert. Então, dar um bom lugar para ele é abrir no coração da criança, do adolescente, esse lugar. Você pode ser inteiro, né? Você é 100% o seu pai, 100% a sua mãe. A gente repete isso muitas vezes porque é muito importante. Né? E aí você, dando esse lugar, você fala desse pai, né? Do amor que ele tinha enquanto ser humano, né? Das coisas que ele traz. Ele te deu a vida e a vida é boa. Vocês vão me ver sempre falando isso. A vida é boa. Então, o que é que tem de bom na vida, gente? Você não... Essa ausência, né? Ela pode ser, então, exclusão. Uma ausência por exclusão. E aí entra então o papel da mãe. A mãe exclui o pai. A mãe então não honra esse pai. E essa criança só pôde nascer por causa desse pai. Mesmo que tenha sido por um estupro, mesmo que tenha sido uma noite só, né? Mesmo que tenha sido só uma balada, mesmo que eu nem me lembre, que eu estava tão maluca que eu não me lembre, mas essa criança, ou que ele me machucou demais, que ele fez muito mal para mim, esse pai, que houve uma separação e que ainda existe uma dor imensa, essa criança precisa ser olhada como 100% pai e 100% mãe. Eu fiz uma pausa que é para você parar e pensar mesmo, né? Que isso é muito sério. Então, essa ausência de pai pode ser por mim, que eu excluí o pai dessa criança. E aí essa criança não pode mais ser inteira. E aí ela precisa, então, de uma fuga, de alguma outra coisa que vá suprir esse vazio dessa criança. E aí, então, uma vez que você fez esse movimento interno, vocês estão vendo que são várias coisas, né? Não existe uma mágica, gente. Não existe eu vou fazer isso, vou dar um lugar. Isso é uma coisa que você vai fazer várias e várias vezes, tá? E aí essa aproximação desse filho, né? Como é que eu me aproximo dele? A Cris deu aí as ideias de chamar e oferecer coisas para se fazer. E aí nós vamos falar de idade, tá? Até uma certa idade, você tem mais voz. Quanto menor, mais voz você tem, porque tem a questão da independência que vai surgindo. Então, pensa nisso, né? Regras, disciplina, horários, o movimento. Olha, o computador ele é muito importante, mas ele tem que ter um tempo.
aonde fica o celular. E aí você tem que olhar para você, né? Porque não adianta você falar não pode, mas você fica no celular. Então, um lugar para esse celular ficar, onde o celular não pode ir, né? Na mesa o tempo todo, quer dizer, é uma extensão da criança ou do adolescente. Então, coloca regras claras, tá? Essas regras têm que ser claras para você primeiro, né? Eu consigo fazer isso, eu consigo lidar com isso. A gente fala de séries, mas eu conheço adultos que pegam uma série e eles ficam ausentes da vida por um bom tempo, tá? Só assistindo uma série. Eu adoro série, mas é importante ter um limite para isso. Como é que ela é assistida? Se você assiste com outras pessoas, se você conversa sobre elas, se vocês têm opinião, se vocês discutem, traga o seu filho para conversar com você. O toque é muito importante. Você tocar o seu filho, você colocar as mãos nas costas dele, no braço dele, fica um tempo ali tocando o seu filho. Não se afaste dele quando ele estiver usando o vício dele. Tá no jogo, você nem entra. Fica lá, se aproxima, começa a fazer perguntas, começa a trazer ele para a vida. É isso aí, gente, é aquilo que a gente está falando. Então você vai ter que sair do seu lugar, né? Para você ir do lado do seu filho. E se interessar pelo que ele está vivendo, né? Então, se é série, Eu não tenho maturidade para ver série, gente. O povo fala assim, você viu a série XYZ? Eu não tenho, eu não consigo parar de ver. Meu marido quer me esganar quando eu caio na cilada de começar uma. Então, é muito difícil para a gente, imagina para uma criança, né? E que ali está sendo nutrida, ela está sendo nutrida por isso daí. Então, é você participar, peraí, mas que jogo é esse? Né? Quais são os personagens, qual que é o objetivo, qual é o intuito, com quem você joga, com quem você não joga, como que é essa interação, e aí na festa, como são seus amigos, como não são seus amigos, né? Mas ficar do lado, né? Observar, prestar atenção, é assim, e aí trazer novas coisas, dar outras possibilidades. Então agora você, né, jogou um pouquinho, vamos sair ali um pouco com a mamãe, vamos plantar uma árvore, vamos fazer uma comida, vamos pedalar, vamos fazer um exercício, né? Então é assim, trazer para a vida, trazer para o presente, né? Participar da vida dele, estar no toque, conversar e tirá-lo daquele lugar, daquela posição, certo? Acho que tem muita coisa, gente. Não é simples, vocês podem se aprofundar mais, a gente vai lançar outros vídeos falando sobre isso, mas é muita coisa, porque ainda tem as questões das redes sociais, né? Daquilo que você estimula antes e depois você quer cortar de repente. Tem uma série de coisas que a gente ainda pode falar. Também tem as idades, né? De quais vícios a gente está falando. Mas então ele já é um adolescente ou ele já é um adulto, e aí eu descobri. Então tem muita coisa para se trabalhar nesse tema. Foi só um pirulitinho aí, ó.